Recebeu uma fatura de tipo R$ 100 mil por algumas horas de oxigênio e, uma carona de ambulância. Para muita gente isso soa como o roteiro de um filme de terror financeiro, né? Nossa, com certeza. Um terror bem real, infelizmente. Pois é, mas dependendo do lugar do mundo onde a pessoa passa mal, essa é a matemática fria e calculista de uma terça-feira qualquer num pronto-socorro. Porque ficar doente não é uma escolha de consumo, é uma roleta russa biológica, sabe? Uhum, exato. E o que acontece quando a bala invisível dessa roleta atinge a saúde física, mas o sistema ao redor decide, aproveitar o momento para aniquilar todo o patrimônio financeiro de uma vida inteira? Certo, então vamos desdobrar isso. A nossa missão no Mergulho Analítico de hoje é explorar o épico debate global e nacional sobre como a saúde é tratada. E a grande questão de fundo é se a saúde é um direito básico e negociável ou se é só mais um produto na prateleira do mercado, né? Exatamente. Para guiar a gente nesse campo minado, a nossa fonte primária hoje é um artigo recente, do dia 3 de maio de 2026. Ele foi escrito pelo jornalista Mauro Silva e se chama Saúde Não é Mercadoria. Que é um título que já diz bastante sobre a posição do autor, diga-se de passagem. Totalmente. O texto dele disseca um debate que, pegou fogo mesmo no Irmãos Dias Podcast, que é apresentado pela Carol Dias e pelo André Dias. Lá eles receberam os economistas Elias Jabbour e José Cobori e colocaram exatamente essas duas visões de Estado versus mercado em rota de colisão. Foi um embate de gigantes, para dizer o mínimo. Foi sim. Mas só para alinhar as expectativas de quem acompanha a nossa análise. O autor do artigo que a gente está usando como base tem um viés claríssimo. Ele defende com unhas e dentes o sistema público e a intervenção do Estado. E é super importante deixar isso claro, sabe? Pois é, porque a nossa função aqui não é erguer bandeiras ou comprar a briga ideológica de ninguém. A ideia é extrair a mecânica por trás desses argumentos, tipo como esses sistemas funcionam na prática e por que eles falham de maneiras tão espetaculares às vezes. E o que é fascinante aqui é a natureza completamente bizarra desse produto chamado saúde. Porque a teoria econômica clássica adora falar sobre oferta e demanda, certo? A base de tudo, né? Exato. Se o preço de um carro esportivo dobra amanhã, a pessoa comum simplesmente desiste da compra. A demanda cai. Mas a saúde tem o que os economistas chamam de demanda inelástica, ou seja, a elasticidade beira a zelo. Traduzindo do Economicast, significa que o desespero não chora preço. Tipo, se alguém está infartando no banco de trás de um carro a caminho do hospital, essa pessoa não vai pedir um orçamento para 3 cirurgiões diferentes, sabe? Nossa, não tem nem como. Ela não vai abrir uma planilha e escolher o que oferece o melhor custo-benefício. Precisamente. A pessoa não tem a opção de não consumir aquela cirurgia de ponte de safena, por exemplo. A vida dela depende daquela transação imediata. E é justamente esse detalhe, essa falta absoluta de escolha do consumidor, que faz com que aplicar as regras tradicionais do livre mercado à saúde crie distorções tão brutais. Porque como é que se coloca um preço justo em algo que a pessoa é obrigada a comprar para não morrer? Não é? Exatamente. O mercado não foi feito para lidar com esse nível de coação biológica. O que nos leva ao primeiro cenário extremo que o texto do Mauro Silva ataca: os Estados Unidos. O artigo descreve o sistema de saúde americano como uma gigantesca máquina de faturamento. E uma máquina muito eficiente do ponto de vista do lucro. Nossa, sim. Não é só que o tratamento seja caro de forma genérica. Tudo é fragmentado e cobrado separadamente. É a maca, o esparadrapo, a bolsa de soro e aquela consulta de 5 minutos com o anestesista. É um modelo totalmente focado em extrair um máximo de capital de cada interação médica. O artigo até cita casos de pessoas que abrem mão de tratamentos oncológicos vitais ou que colocam a casa da família à venda simplesmente para não deixar uma herança de dívidas para os filhos. E a grande sacada dos economistas que debatem no podcast original é apontar que isso não é um erro do sistema americano. Não é um bug, sabe? É uma funcionalidade. Como assim? O sistema operando como deveria? Exato. É o sistema funcionando na sua capacidade máxima, do jeitinho que foi desenhado. No extremo do capitalismo aplicado à saúde, o incentivo primário das corporações hospitalares e das seguradoras é gerar lucro para os acionistas. E o paciente vira só o meio para esse fim?
Pois é, a cura do paciente é quase um subproduto benéfico dessa transação comercial. Se a lógica dita que o acesso depende da capacidade de pagamento, então a exclusão não é uma tragédia acidental, é apenas um filtro de mercado operando perfeitamente. Entendi. Olha, pensa num restaurante à la carte daqueles com estrelas Michelin. O ambiente é maravilhoso, a comida é de ponta. Mas a pessoa que entra ali está literalmente morrendo de fome. Boa analogia. Né? Se ela não comer o prato principal nas próximas horas, ela morre. Só que ela não tem dinheiro. E aí o Maiter vira e diz que, sinto muito, a nossa política exige pagamento adiantado. Tipo, o mercado não se importa com a fome, ele se importa com a transação. É o lucro acima de tudo, não importa a circunstância. E é aqui que a coisa fica realmente interessante, porque o artigo, dando um salto retórico enorme, atravessa o mundo para mostrar o extremo oposto, a China. A mudança de marcha do autor é bem brusca mesmo, justamente para causar esse choque no leitor. Ele apresenta a China como o antídoto estatal para o veneno do mercado livre na saúde. E como ele descreve isso no texto? O texto retrata um sistema com hospitais ultratecnológicos que são erguidos em tempo recorde, custos subsidiados que não quebram as famílias e um planejamento central totalmente focado no coletivo. É o Estado assumindo o monopólio da garantia de bem-estar. Isso, exatamente essa a premissa. Mas, assim, lendo isso, é impossível não levantar uma sobrancelha. A narrativa do texto parece limpa até demais, sabe? Ah, claro, a gente sempre tem que ler com olhar crítico. Pois é. Uma pergunta óbvia surge. Gerenciar a saúde de mais de 1 bilhão de pessoas sob um comando central tão rígido funciona de forma harmoniosa assim na prática? Porque, historicamente, quando o Estado tenta abraçar tudo, a burocracia costuma criar gargalos astronômicos. A fila de espera não se torna apenas o preço a pagar pela gratuidade. Olha, é um ceticismo totalmente válido e qualquer análise profunda de sistemas universais massivos vai esbarrar nisso. A gestão centralizada, especialmente em proporções continentais como a da China, invariavelmente sofre com ineficiências. Tipo, o problema de distribuição de recursos. Ineficiência de alocação, corrupção localizada e até lentidão na incorporação de novas tecnologias que não sejam prioridade imediata do Estado. O modelo chinês tem desafios gigantescos de disparidade entre os grandes centros urbanos e as zonas rurais remotas. Então, o texto pinta um quadro um pouco otimista demais. É que a questão é que o artigo usa esse modelo mais como um recurso literário, sabe? Um arquétipo de o Estado provedor para montar o palco do seu verdadeiro foco. A intenção do autor não é provar que a China tem o sistema perfeito, mas sim estabelecer as duas filosofias extremas. A saúde como negócio versus a saúde como dever do Estado. Isso mesmo, as duas pontas do espectro. Ineficiência de alocação, corrupção localizada e até lentidão na incorporação de novas tecnologias que não sejam prioridade imediata do Estado.
O modelo chinês tem desafios gigantescos de disparidade entre os grandes centros urbanos e as zonas rurais remotas. Então, o texto pinta um quadro um pouco otimista demais. É que a questão é que o artigo usa esse modelo mais como um recurso literário, sabe? Um arquétipo de um Estado provedor para montar o palco do seu verdadeiro foco. A intenção do autor não é provar que a China tem um sistema perfeito, mas sim estabelecer as duas filosofias extremas. A saúde como negócio versus a saúde como dever do Estado. Isso mesmo, as duas pontas do espectro. O que é o gancho perfeito para a gente aterrissar no campo de batalha que mais interessa quem está escutando. Nós estamos exatamente no meio desse cabo de guerra. O Brasil é o laboratório onde essas duas filosofias colidem diariamente. E tudo isso por causa do Sistema Único de Saúde, o famoso SUS. E como colidem? O texto deixa claro que o SUS é um colosso onipresente, mas que ironicamente vive sob constante bombardeio. E a magnitude dessa onipresença precisa ser compreendida antes de qualquer crítica, né? Porque o SUS não é apenas aquele pronto-socorro superlotado que aparece nos noticiários. A vigilância sanitária que fiscaliza a água e os alimentos é SUS. Exato. O maior sistema público de transplante de órgãos do mundo também é SUS. Pois é. A distribuição ininterrupta de antirretrovirais para pacientes com HIV ou os remédios de altíssimo custo para doenças raras. Tudo isso é SUS. O escopo de uma ambição que pouquíssimos países ousaram tentar. É um projeto social sem precedentes. E o exemplo recente mais gritante que o artigo traz, obviamente, é o da pandemia. Ah, sim. Aquele período foi o teste de fogo. Sem dúvida. A tese do autor é que o SUS serviu como a última barreira de contenção que impediu o país de afundar em um colapso social completo. Foi uma rede pré-existente que conseguiu, capilarizar a vacinação desde as maiores capitais até as comunidades ribeirinhas no Amazônia. E atendeu de graça uma massa da população que, se dependesse da rede privada, estaria hipotecando o futuro da família inteira para pagar uma diária de UTI. Com certeza. No entanto, o texto não esconde a realidade amarga. Ele lista as queixas que todo mundo conhece bem. O agendamento de um especialista que demora 8 meses. A falta de insumos básicos em municípios menores. E aquele estigma social pesado de que usar o serviço público é, entre aspas, coisa de pobre. Então, o que isso tudo significa? Esse caos nas filas é uma prova cabal de que esse Estado é um gestor incompetente por natureza? Ou, como o artigo e os debatedores lá do podcast sugerem, é o resultado de uma asfixia financeira meticulosamente planejada ao longo de décadas? Olha, se a gente conectar isso a um contexto mais amplo, a gente precisa olhar para as engrenagens ocultas da saúde suplementar, ou seja, o setor privado. Outro lado da moeda. Exato. Há um mito persistente de que o mercado no Brasil resolve os problemas de eficiência que o Estado cria. Mas o artigo joga uma luz impiedosa sobre a crise atual dos planos de saúde privados. E é uma crise feia, né? Muito. As operadoras estão sangrando financeiramente, enquanto os clientes estão pagando fortunas e recebendo cada vez menos. É verdade. A promessa antiga era pague um plano e tenha acesso imediato a um serviço VIP. Mas a realidade hoje são emergências de hospitais particulares tão lotadas quanto as públicas. Negativas super agressivas das operadoras para cobrir cirurgias ou exames complexos. E os reajustes, né? Nossa, sim. Um reajuste de mensalidade tão brutal que está, literalmente expulsando a classe média para fora do sistema privado. Mas por que essa conta do setor privado parou de fechar de repente? Porque a matemática populacional mudou. É o que a gente chama de inflação médica somada ao envelhecimento da população. O modelo de negócios de um plano de saúde é baseado em risco diluído. Como um seguro de carro? Exatamente. Os jovens e saudáveis pagam para não usar, e isso financia os mais velhos e doentes que usam muito. Mas com as inovações tecnológicas custando cada vez mais caro e a população vivendo mais, a sinistralidade disparou. Sinistralidade seria a taxa de uso do plano. Isso, o quanto as pessoas de fato usam os serviços médicos. As operadoras não conseguem mais manter as margens de lucro sem cobrar prêmios astronômicos dos clientes. E aí a gente chega no núcleo duro do debate entre os economistas. O texto expõe uma dinâmica quase predatória entre o SUS e os planos de saúde.
A teoria não é de que o mercado odeia o SUS e quer que ele desapareça por completo, o que é bem contraintuitivo. As pessoas acham que é uma guerra de aniquilação, mas não é. Na verdade, o mercado precisa de um SUS funcionando pela metade. É uma simbiose bizarra, onde o medo é a principal ferramenta de marketing. E a lógica econômica por trás disso é genial do ponto de vista do lucro, mas assustadora do ponto de vista social. Um sistema público precarizado, que assusta o cidadão com imagens de macas nos corredores da TV, atua como o maior vendedor de planos de saúde privados do país. Caramba, isso faz muito sentido. As pessoas não compram convênio médico porque acham o serviço privado excelente. Elas compram porque têm pânico absoluto de precisar da rede pública. Logo, o subfinanciamento do SUS, tipo o sucateamento das frotas de ambulância, a falta de médicos impostos, tudo isso atende aos interesses econômicos diretos de corporações bilionárias da saúde suplementar. Exato, é um medo impulsionando a venda. Pensa um SUS como as fundações gigantescas de um arranha-céu imenso. A iniciativa privada são as coberturas de luxo lá nos andares de cima. E o discurso muitas vezes é: vamos implodir essa fundação estatal porque ela é velha e ineficiente, e deixar o mercado construir andares mais bonitos. Só que tem um detalhe estrutural aí. Pois é. O detalhe que ninguém conta é que, sem a fundação do SUS, o mercado privado desaba junto. Mas por que desaba? Porque o mercado privado repassa invisivelmente para o SUS os custos que destruiriam qualquer planilha de lucros. Procedimentos de altíssima complexidade e baixo retorno financeiro acabam no colo do Estado. Dá um exemplo para a gente entender melhor. Claro, os bancos de sangue. Eles são quase que inteiramente sustentados pelo sistema público. E transplantes complexos. A maioria absoluta é feita no SUS, mesmo para quem tem o plano de saúde mais caro e exclusivo do país. Ou seja, o sistema suplementar fatura em cima das consultas de rotina, dos partos agendados, das cirurgias estéticas ou aquelas mais simples. Exatamente. Mas quando a conta atinge a casa dos milhões, por causa de uma doença crônica gravíssima, é o Estado que assume o prejuízo para salvar a pessoa. Incrível. O sistema privado privatiza os lucros das doenças simples e socializa os prejuízos das doenças catastróficas. E essa pressão para direcionar cada vez mais dinheiro e pacientes para a saúde suplementar, enquanto o SUS é estrangulado, nos empurra para a grande reflexão final do artigo do Mauro Silva. Que é onde a coisa fica bem filosófica, mas muito real. Sim, o Brasil está numa encruzilhada. A escolha entre saúde como direito ou como mercadoria está moldando o tipo de sociedade que vai existir na próxima década. E isso levanta uma questão importante. O que significa, na prática, desmontar o sistema público em favor de uma lógica estritamente de mercado? O autor do texto argumenta, bem apoiado nas falas dos economistas lá do podcast, que isso não eleva a qualidade da saúde no país. Não. E o que acontece então? Apenas muda o critério de quem merece sobreviver. Passamos da ineficiência burocrática para exclusão financeira calculada. É a transição cruel de cidadão para cliente, né? Porque um cidadão tem direitos constitucionais que garantem a tentativa de salvar a vida dele, independentemente de quem ele seja. O foco é a vida. Mas um cliente só tem o direito ao serviço até onde o seu limite do cartão de crédito ou a pólice do seguro permitir. A partir daquele centavo a menos que falta na conta, ele simplesmente deixa de existir por sistema. E quem acompanha esse debate de perto precisa observar como essa lógica já se infiltra no dia a dia. Quando as pessoas normalizam o fato de que um tratamento de câncer rápido e eficaz é um privilégio para quem tem dinheiro e não um direito universal, a sociedade inteira já aceitou uma premissa terrível. A premissa de que algumas vidas valem economicamente mais do que outras. Exato. O artigo questiona uma coisa que bate forte. Quando o momento de vulnerabilidade extrema chegar, e a biologia garante que uma hora vai chegar, a pessoa prefere ser tratada por um sistema que enxerga uma vida a ser salva ou por um sistema que enxerga um risco atuarial a ser mitigado. Forte isso. Olha, fazendo um apanhado da nossa jornada através das fontes de hoje, a gente começou olhando para os Estados Unidos, onde o mercado dita as regras, as faturas são astronômicas e o desespero humano tem preço e código de barras. E depois a gente voou para a China,
examinando aquela força-tarefa monumental do Estado para cobrir mais de 1 bilhão de vidas com todas as suas engrenagens pesadas e os enormes desafios de escala. Falhas. E compreender toda essa dinâmica não é só para quem gosta de política ou economia, sabe? É sobre autodefesa mesmo. O arranjo estrutural que um país escolhe hoje vai determinar quais portas estarão abertas quando um diagnóstico ruim bater na porta de qualquer família amanhã. E a ilusão de segurança que muita gente da classe média alta tem hoje com seus planos privados é super frágil, né? Muito frágil. Uma doença longa, uma internação de vários meses numa UTI e os limites contratuais começam a aparecer. Rapidamente, o cliente tido como premium percebe que também está a um passo da ruína financeira. A roleta russa não perdoa o saldo bancário a longo prazo. Mas assim, para encerrar o nosso mergulho analítico de hoje, eu quero dar um passo além do texto do Mauro Silva. Opa, para onde vamos? Quero expandir o horizonte desse debate que rolou no podcast e propor uma reflexão sobre um futuro que já está na nossa porta. Nós passamos os últimos minutos debatendo o custo de leitos de hospital, exames e ambulâncias. Coisas normais. O básico da medicina atual, né? Pois é. Mas a tecnologia médica está avançando numa velocidade assustadora, quase alienígena. A gente está entrando na era das terapias genéticas de precisão. Nossa, sim. Edição de DNA. Exato. Medicamentos baseados em CRISPR, que editam o DNA para curar doenças hereditárias de uma vez por todas. Inteligências artificiais que diagnosticam patologias anos antes de os sintomas sequer aparecerem. E o detalhe é que são terapias que estão sendo lançadas no mercado hoje com preços na casa dos 2 ou 3 milhões de dólares por uma única dose. E o argumento da indústria farmacêutica é que eles gastaram bilhões em pesquisa. Então precisam recuperar. Uhum. Eles dizem que precisam cobrar esse valor, amparados por patentes ultra resguardadas, para recuperar o investimento e lucrar, porque a inovação tecnológica custa dinheiro. Pois é. Então, se a lógica que vencer essa guerra global for a do livre mercado total, a do cliente versus empresa, como é que fica a humanidade daqui a 20 anos? Porque pensa bem, se procedimentos básicos, como uma noite na UTI, já forçam famílias a decretar falência, o que acontece quando a cura absoluta para as doenças mais terríveis da humanidade existir numa seringa, mas for propriedade privada de corporações trilionárias? É um cenário distópico. Se o mercado não tiver contrapesos, a gente não vai estar falando apenas de desigualdade social ou de quem mora em bairros melhores. Estaremos caminhando por uma divisão biológica literal. Uma espécie de nova especiação humana. Exatamente. Onde os super ricos terão acesso à edição genética, longevidade expandida e imunidade comprada no cartão, enquanto o resto da população vai continuar morrendo de causas totalmente tratáveis. A grande provocação que fica para quem escuta a gente é a seguinte: o livre mercado, sem as rédeas da intervenção do Estado, consegue sustentar a nossa humanidade de forma digna nesse novo patamar tecnológico que a gente está atingindo? É a pergunta de $1 milhão. Ou de bilhões. Ou será que o fortalecimento do modelo estatal, focando na saúde como um bem público intransferível, vai ser a única barreira entre nós e um futuro onde a cura científica se transforma num privilégio genético exclusivo de uma elite minúscula? Porque a tecnologia avança, mas a nossa fragilidade continua a mesma. Exato. Diante da genialidade humana de criar curas quase milagrosas, a gente volta à imprevisibilidade da biologia. No dia em que a linha do seu exame mostrar uma mutação perigosa e a cura existir numa prateleira ali na sua frente, quem é que vai ter o poder de decidir se essa cura pertence a você? Fica a reflexão. Até a próxima, gente.